Aí, garoto, que beleza. Gostou da mágica aí? O negócio é fácil, é. Bom, agora, pessoal, nós temos uma informação muito importante para te dar, e alarmante também. Uma pesquisa da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos revela que, nos primeiros 3 meses deste ano de 2023, as violações de direitos humanos contra idosos alcançaram mais de 200 mil registros em todo o país. O número é 97% maior do que o comparado no mesmo período do ano passado. A denúncia ainda é o principal mecanismo de defesa. E como identificar violações contra idosos? Eu tenho o prazer de receber aqui a nossa querida Isabel Lopesic, tá certo? Correto. Eu falei direito. Isabel Lopesic. A Isabel é do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, ok? Bom dia, Isabel, seja bem-vindo. Números alarmantes esses, né? Tristes. E é lamentável porque essa violência ainda ocorre dentro do seio familiar. São filhos, são netos, sobrinhos, pessoas mais próximas dessa pessoa idosa. Você ainda há pouco estava falando de quanto é difícil você perder uma mãe. Uhum. E aí a gente vê, né, essas mães sofrendo, esses pais sofrendo na mão de filhos e netos. Gente covarde, fala a verdade. E é impressionante esse tipo de coisa, porque quem tem uma criação como a que eu tive, a gente se sente até insultado quando recebe aqui no ar alguns casos de violência que são registrados aí. Porque eu sempre digo que a gente só sabe a dor do outro quando você se coloca no lugar dele, né? E pensando no nosso futuro, porque muitas vezes esse tipo de gente, eles pensam que vão ficar para semente, não vão não, né? Vai todo mundo passar pelo mesmo processo de amadurecimento, né, de velhice, e por aí vai. Mas o que se pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Não tem uma mágica ou uma coisa específica que você possa fazer para evitar esse tipo de coisa? Infelizmente não. A gente está trabalhando, nós da Defensoria Pública, e uma rede que nós temos aqui no Maranhão, que é a RENADE Maranhão, nós estamos lutando para que as pessoas aprendam sobre o envelhecimento, a educação para o envelhecimento, nas escolas, nas igrejas, nos grupos, para toda a sociedade, porque a gente ainda tem aquela ideia de um país de jovens, mas hoje a realidade é que a velhice ela ganhou espaço dentro da sociedade. E a gente tem um número bem crescente de pessoas idosas. E a gente precisa realmente entender que a velhice veio para ficar, não vai diminuir. O nosso futuro é mais velhos dentro da sociedade do que criança. A nossa mãe, era muito comum as mulheres terem mais de 10 filhos. Hoje, no máximo 1 ou 2, quando não tem. As pessoas dizem, eu não quero ter filhos, e é um direito que elas têm de não ter. Então, tem diminuído o índice de natalidade e aumentado a velhice. O Brasil, ele não respeita os seus idosos? Não, infelizmente, por isso é que existe essa rede de defesa. Nós temos aqui uma delegacia de proteção à pessoa idosa, temos a Defensoria que tem um núcleo especializado, que eu estou na coordenação, para atender essa população idosa, atender os familiares. Existe também a promotoria da pessoa idosa, e são vários organismos que têm sido criados nessa perspectiva de um fortalecimento para que essa pessoa idosa tenha garantia de ter uma vida digna e sem violência. Mas eu acho que a gente tinha que passar por um processo de amadurecimento, começando pelo respeito. Sim. Né? O respeito pelo idoso. Porque quando a gente fala de políticas públicas voltadas aí para esta parte da nossa sociedade, sim. Né? A gente só vê assim, você encontra muito empréstimo consignado para idoso, não é verdade? Você encontra uma propaganda que, para mim, eu sempre falo isso aqui, não adianta, não é de hoje que eu falo isso não, né? Que você vai no banco, tem lá caixa preferencial, não existe preferência. A lei diz prioridade. Não diz preferência.
Então esse negócio que você vai num banco, tem lá um cantinho, lá tem 70 idosos lá no canto, num caixa preferencial. Não, tá errado. E é uma coisa que até os nossos próprios idosos têm que aprender a cobrar. Chegou, pode ir em qualquer um caixa. Qualquer um na frente de quem estiver. Correto. Se você for idoso, você tem prioridade. Só que ninguém fala disso. Né? O pessoal gosta muito de montar pacote de viagem para idoso, mas não se trabalha no nosso país a questão da qualidade de vida na melhor idade. E a gente tem visto a nível nacional, e aqui não foge a regra, a questão do idadismo, que é ou etarismo ou ageísmo, que é o preconceito por conta da idade, principalmente quem sofre, os adolescentes, os mais jovens e os mais velhos. Isso a gente vai estar trabalhando agora em junho, que é uma grande campanha que a Defensoria faz, juntamente com os órgãos que fazem parte da RENADE, buscando acabar com isso, ou minorar essa situação que é muito constrangedor. Você vê dizer, você não pode fazer isso por conta da sua idade. Olha, tem uma coisa interessante, ó, você de casa, preste atenção nesses números aqui, é muito interessante, ó. As vítimas que foram analisadas, 5.743 vítimas de violência contra a pessoa idosa na região metropolitana de São Luís, hein? Recebidas pelo Centro Especializado de Defensoria. Isso de 2015 a 2020, tá? Sim. O estudo dessas denúncias mostrou uma feminilização da violência contra a pessoa idosa. As mulheres são a maioria das vítimas, um total de 58,9%. Ainda tem, já os homens são 41,1%. A maioria dessas pessoas já sofreram algum tipo de violência e estão entre 60 e 70 anos de idade. Né? A pesquisa revelou ainda, olha isso aqui que é interessante demais, né? Os dados socioeconômicos sobre envelhecimento na região mostram que vítimas, 52,9% autodeclarada perda e 87,5% escolarizados. Sim, são pardas e escolarizadas. Pessoas pardas e outras escolarizadas. 86,1% das pessoas que sofrem violência tem uma renda de até um salário mínimo, né? O que demonstra uma baixa renda mostrada aqui no risco. As pessoas que estão assim, parece que tem uma classificação para a violência, né? Um determinado nível social e até de etnia, porque tem violências contra idosos negros aqui. Quanto a isso, a violência ela perpassa por todas as classes, só que são subnotificadas. As que chegam na defensoria, que está nessa pesquisa, é porque no atendimento é de 1 até 3 salários mínimos. Então, as pessoas procuram mais. Quem está lá nos apartamentos, é muito mais difícil da gente ver, mas existem muitos casos de violência contra mulheres e contra a pessoa com uma renda bem maior. Me diga uma coisa, quais são nos atendimentos que vocês realizam, nos registros, qual é o tipo mais comum de violência? Olha, a violência que mais aparece é a negligência, que é aquele falta de cuidado devido àquelas pessoas que necessitam, que não conseguem cuidar de si mesma. Aí vem a violência psicológica, que é o xingamento, que é o aterrorizamento de dizer assim, você não vai, eu vou botar no asilo, que ainda não se chama mais asilo, é instituição de longa permanência, e várias outras questões, né? E vem o abuso financeiro, são as 3 maiores violências que ocorrem contra a pessoa idosa, o empréstimo que foi feito sem o consentimento, se apropriar indevidamente de cartões, e dos próprios bens da pessoa idosa. São as maiores violências. Você acredita que nossos filhos, os filhos não têm preparo para lidar com a velhice de seus pais? A gente se prepara para ser cuidada pelos pais. Quando os pais envelhecem, eles envelheceram. Eles estão fragilizados. O que eu vou fazer? E aí a gente deixa, não.
Já não é mais para ele decidir. Isso é errado. Isso é violência. O idoso, enquanto ele estiver em suas plenas faculdades mentais, ele tem o direito de dizer o que ele vai fazer com o dinheiro, com o que ele vai comer, com o que ele vai se relacionar. Ele continua sendo um cidadão, ele é uma pessoa, é um cidadão. Aí os filhos não se preparam para isso. Por que não tem aqui nesse país alguma instituição que faça com que o filho se prepare para cuidar do seu pai? Porque é engraçado, né? Quando a mãe dá a luz, tem curso lá para ensinar a amamentar, ensinar a trocar fralda, ensinar não sei o quê, ensina-se um monte de coisa para os pais cuidarem dos seus filhos. Agora, não existe um curso ou uma palestra ou alguma coisa, algum órgão específico que ensine os filhos a cuidar dos seus pais. Olha, a Associação Nacional de Gerontologia do Brasil, e aqui no Maranhão tem uma seção, está neste ano de 2023 buscando realmente trabalhar a educação para o envelhecimento, para as universidades, para as escolas. É uma proposta a nível nacional e eu estou nessa diretoria nacional buscando justamente isso, trazer para a população essa ideia de que o envelhecimento é para todos nós e a gente tem que aprender a trabalhar com isso. E outra que é importante também, nós, que nós não vamos ficar para semente não, né, filho? Vai chegar no Vamos envelhecer. O envelhecimento faz parte da vida. Faz parte da vida. Agora, nós temos que nos preparar para a melhor idade. Entendeu como é que é? Eu sei que eu tenho limites, que eu já não posso fazer isso, nem aquilo outro. Chegou no tempo que, vou dar uma freada aqui, sabe? Eu sei que eu tenho que tomar o meu tarja preta ali, aquele negócio. É você se preparar. Olha, eu tenho que viajar mais, eu tenho que sorrir mais, eu tenho que me estressar menos, entendeu? É receber orientações, viu? Para você poder envelhecer bem. E eu ainda acredito porque eu vejo que outros países cuidam muito bem disso. É verdade. Né? A Itália é um grande exemplo disso, cuida bem dos seus idosos, os países nórdicos cuidam bem dos seus idosos, né? Porque são países que são relativamente velhos mesmo, e a população é velha. Né? Sim. E existem leis de proteção de violência contra idosos, existem leis. E os governos fazerem valer a lei que estão aí. Aqui no Brasil nós temos, né, o Estatuto do Idoso e no estado do Maranhão temos também a política estadual da pessoa idosa e o governo hoje tem se preocupado em criar alguns organismos de atendimento à pessoa idosa, a exemplo ali da Coab, que tem o CREASP, que é um centro regionalizado de atendimento à pessoa idosa. Maravilha. Dentro das várias, não só saúde, mas tem uma defensoria lá dentro, um núcleo da defensoria, da promotoria e a delegacia de proteção à pessoa idosa. Isabel, conversa boa, hein? A gente fica aqui, passa lá a tarde toda, conversa muito boa. Mas vamos aprofundar um pouco mais essas discussões que são muito importantes. Em junho a gente vai estar com essa campanha que a gente vai mobilizar o estado inteiro, não somente São Luís. Com a gente aqui. Pronto. E a gente vai contar com palestras, com roda de conversa e outras coisas, trabalhando a não violência, porque o dia 15 é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E a recomendação do INPEA é que se realize várias atividades no mundo inteiro. Vai ter alguma programação especial dia 15? Vai. A gente começa dia 1º com a abertura lá na Defensoria Pública, com todos os nossos parceiros. E a gente, no dia 15, estaremos lá nesse centro, na Coab, finalizando também com uma programação muito boa. Isabel, quero agradecer muito a sua presença, obrigado pelas informações. Só deixa uma mensagem aí para os nossos lindões e para as nossas lindonas aí, principalmente para como fazer para denunciar tanta violência. Olha, denuncia a violência porque a violência dói, né? E a gente não pode se calar. O silêncio é cumplicidade, a gente não pode ficar impassível diante dessa situação, que é muito grave. Existe o Disque 100, como você muito bem colocou, Sérgio, que você não precisa se identificar, apenas denuncie. Obrigado, Isabel, pela sua presença.